Boa tarde, tudo bem? Então, esse momento eu estou dedicando para você e para mim. Olá, tudo bem? Olá, pessoal, Carlos, legal, Vinícius. Então, esse momento eu dediquei para falar. Na verdade, eu não vou falar, eu vou discutir algo muito importante que não está no ângulo da visão do que está sendo dito. Então, eu continuo mantendo a minha palavra. Vou falar sobre as mesmas coisas, mas por um ângulo diferente. E isso que eu considero importante, porque quando você examina algo por todos os ângulos, você pode ter visões diferentes. Então, qual é a relação que há entre a perfeição e a imperfeição? Então, a gente pode começar por aí. Embora a proposta hoje seja falar sobre o 8, o que eu vou falar agora vai levar até o 8, tá? Porque quando eu desmembrar esse símbolo, você vai entender o que é o 8, tá? Então, vamos começar. Eu vou pegar uma referência, tá? Que eu acho muito legal. Os 7 Samurais. Quem assistiu os 7 Samurais? Você não assistiu os 7 Samurais, você assistiu os 7 Samurais. Então, se você não assistiu e se você assistiu, você vai lembrar, ou vai saber agora, que eles fizeram uma bandeira que representasse os 7 samurais. Então, a bandeira tinha essa aparência, tá? Eu vou desenhar para você. Tá dando para ver? Tá, né? Vou afirmar um pouco mais. Se você perguntar, mas por que você é tão primitiva, tem tantos recursos, e você fica usando esses recursos? Na verdade, todo o meu trabalho é artístico. Então, a arte, ela é uma expressão de um sentimento, de um pensamento, através de um pincel, através de uma escultura, através de uma música. Então, é arte. E eu considero o que eu estou fazendo uma revelação artística, porque arte é conhecimento, que se expressa através da pintura, através da música, através da escultura. Tem várias formas desse conhecimento se manifestar. Então, o artista em si, ele é mais, né, artista, né, quanto melhor for a expressão da sua técnica. E isso já é uma discussão por si só, já muito ampla. Então, vamos voltar aqui, tá? Então, você vê que eu estou usando um cavalete de pintura. E estou usando um quadro negro como se fosse uma tela. Porque, nesse momento, a tela vazia vai expressar a arte do artista. Então, é um cavalete para pintura. Não é um quadro negro onde eu vou, através da didática, passar o maior número de informação no menor intervalo de tempo. Então, didática é isso, ajudar você, no menor intervalo de tempo, absorver a maior quantidade de informação. Isso não significa que haja simultaneamente a assimilação de toda essa informação, haja compreensão e consciência do que você está adquirindo através da didática. Então, isso é muito complicado. Então, no Japão, hoje eles mudaram um pouco esse conceito. Eles não estão buscando mais, pelo menos é a informação que eu tenho, pode ser que tenha mudado, ok? Então, mas pelo que eles observaram, os alunos que tiram notas muito altas não são alunos criativos, não são alunos que desenvolvem o conhecimento. Ao passo que os alunos que têm dificuldade, que não têm as melhores notas, esses sim têm capacidade de pegar um e transformar em 10 mil. Ele tem capacidade de criar em cima, desenvolver um processo. E dentro de uma empresa, dentro de sei lá o que for, é fundamental essa parte, né, de desenvolvimento criativo, seja lá de que forma você está se expressando nesse mundo. Então, a medicina é uma forma de expressão. A arte é outra forma de expressão. Uma empresa, por exemplo, ela precisa de um desenvolvedor com muita habilidade para poder fazer com que a empresa tenha sucesso. Mas tudo está baseado, tudo está fundamentado na mente criativa. E o que é mente criativa?
é aquela capaz de pegar o que você tem e transformar ela em alguma coisa melhor. Então, eu estou criando a partir do que eu tenho. Deus cria. Não existe mais essa palavra no vocabulário português. Criar. Mas Deus é um criador. Por quê? Porque ele do nada faz acontecer e aparecer e surgir alguma coisa. Então ele cria. Agora o homem é um criador. Por quê? Porque ele pega o que foi criado por Deus e cria outras coisas a partir do que já existe. Mas o homem não cria nada. Ele só cria. Olha quanta coisa a gente já falou nesses poucos minutos que a gente está nesse nosso encontro e nosso momento. Então vamos voltar para a bandeira dos 7 samurais. Então, o líder dos 7 samurais fez uma bandeira que representasse os 7 samurais. E a bandeira é assim, ó. Seis círculos e um triângulo. E aí você para e fala, nossa, mas por que a bandeira dos samurais, dos 7 samurais, são 6 círculos e um triângulo? Então, se você entender o que é um círculo, se você entender o que é um triângulo, se você entender o que é um samurai, você vai saber o que eles representaram nessa bandeira dos 7 samurais. Guardou isso? Guardou essa ideia da bandeira dos 7 samurais? 6 círculos e um triângulo, tá? Então, vamos voltar agora para o círculo. Ok? Uau! Perfeito! Certo? Um círculo perfeito num traço só. Então, isso já é uma habilidade. Isso já é uma habilidade que foi desenvolvida. Então, eu, como pessoa, me desenvolvi. Então, a minha arte começou a ter grafias diferenciadas. Por quê? Porque a minha mão segue a minha intenção, porque a minha energia está treinada e porque a minha intenção é manifesta através da minha mão, que é o meu instrumento. O giz equivale a uma espada, ok? Então, eu posso pegar a espada e escrever no espaço muitas coisas. Como eu posso pegar a espada e transformar ela através do giz num registro como esse. Então, ok. Então, eu fiz um círculo perfeito. Esse círculo perfeito representa o quê? A perfeição. Então, por que a perfeição está representada através de um círculo? Eu vou pegar o Blue Rap, tá? Lembra do Blue Rap? Ah, vai, você tem que lembrar do Blue Rap. Olha que simpático que ele é, ó. Tá vendo? Ele é muito fofinho. Blue Rap. Então, o Blue Rap, se você tirar o sorrisinho dele, você vai ver que ele é uma esfera. E essa esfera, não importa de que lado você olhe para ela, ó, não importa que lado você olhe para ela muda? Ela não muda. A esfera não muda. Não importa o ângulo que você esteja focando, visualizando, ela é sempre igual. Ela não muda a aparência. Então, a esfera é o símbolo da perfeição. Então, quando você é perfeito, você, não importa em que ângulo você é observado, você é igual. Como que isso representa na realidade humana? Se é inverno, eu vou manter a minha aparência. Se é verão, eu vou manter a minha aparência. Então, isso em relação à nossa realidade, numa linguagem que nós estamos... Tchau, Bruno. Já te pego. Tá bom? Ele é muito fofo. Pô, calma aí. Então, o que significa ser perfeito? É não mudar de acordo com o ângulo. Esse ângulo pode ser colocado como uma representação das 4 estações do ano. A natureza, nas 4 estações do ano, ela muda a aparência. Então, no
Na primavera é toda cheia de flor, radiante, a natureza toda floresce, nascem novos seres, novos pássaros. Então, a primavera é o momento de renascer. Muito bem. Aí, depois da primavera, quando já está tudo florescido, que já nasceu todos os filhotes que tinham que viver nesse mundo, aí começa o processo de maturidade, de amadurecimento. Então, as flores se transformam em frutos, os animais e os pássaros já estão adultos, então aí começa um outro processo, um outro momento da natureza. Quando chega o outono, isso atingiu o máximo, então começa o recolhimento. Então acabam-se os frutos, as flores também não tem mais, e aí vem o inverno. O inverno é aquele momento do recolhimento. Nos países que tem neve, esse recolhimento é muito intenso. Como a gente vive num país tropical, a gente não percebe muito, né, o que significa o recolhimento, porque a gente fica meio que no frio, mas com calor, porque a gente não chega a ter neve. Mas os países que convivem com a neve sabem o que significa o recolhimento profundo, onde é o momento de recolher a energia, né, no processo de hibernação, para depois, quando vir a primavera, quer dizer, o novo ciclo começa, aquela energia que estava no processo de armazenamento, né, recolhida, então ela eclode e gera, num intervalo muito pequeno de tempo, toda uma natureza. Ela devolve para a natureza aquilo que estava reprimido, no sentido de recolhido nas raízes. Então, olha só o que nós estamos conversando e a profundidade de tudo isso. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a gente está falando que círculo, a esfera é o símbolo da perfeição. Então, a perfeição é representada pelo círculo. Tá? Então, se você entende que círculo representa a perfeição, então você já começou a entender a bandeira dos 7 samurais, que eram 6 círculos. Então, um samurai, para ser samurai, ele tem que ser perfeito. Por isso foi representado por círculos. E o que é ser um samurai perfeito? Num outro Itie, num próximo encontro, num momento real, nós vamos falar sobre a perfeição do samurai. Pelo meu caminho de samurai. Pela minha via samurai, que eu trilhei, que é o Shinto-ryu Iaido, que é o estilo da via dos deuses. Iaido. Muito bem. Shinto-ryu Iaido é o estilo de Ai que eu sigo. É o meu caminho de Iaido. Muito bem. Então, entendeu o círculo? Tá, então o círculo representa o perfeito. Porque não importa a estação do ano, ele não muda. Na natureza, isso é representado pelo bambu. Por isso o bambu ele tem uma nota diferente na Ásia. Porque o bambu não importa se é janeiro, se é primavera, verão, outono, inverno. Ele está sempre igual, ele não muda a cor, ele não muda a aparência, ele é igual. Então, o coração humano tem que ser assim, igual ao bambu. Não importa se você está bem sucedido ou mal sucedido, não importa se as coisas estão dando certo ou se estão dando errado. Não importa, você tem que manter o seu coração original, o seu coração divino, amoroso da compaixão. O estado de alegria e felicidade diante de qualquer ocorrência, diante de qualquer situação. Então, esse é o caráter verdadeiro do homem, filho de Deus, né? Por quê? Porque o homem é o foco de Deus. Então, Deus emite o raio e se materializa aqui nesse mundo através da forma humana. Mas, quando você consegue fazer essa conexão, se ligar e refletir aqui nesse mundo, o que você recebe do céu, o que você recebe da origem, então você cumpriu o propósito. Porque é isso que nós temos que fazer, só isso, nada mais que isso. Então, o círculo representa a perfeição, certo? Certo. Então, se
eu colocar um ponto no centro. Essa perfeição já não é tão perfeita. Por isso, o círculo com o ponto no centro. Então, o que acontece? Esse é o símbolo do Tai Chi. Tai Chi é movimento. Quando a gente vê esse símbolo das gotas, né, que é aqui, ó, das gotas, na verdade, é a manifestação do Tai Chi já nesse mundo que é representado pelo negativo e pelo positivo, que é Yang e Yin. Mas Tai Chi é só o círculo com o ponto no centro, que é o início do movimento. Ou seja, perfeição é aquele momento que você tem tudo que você quer, tudo exatamente como você gosta, tudo que você precisa você tem. Então, isso te gera um estado de satisfação. Isso te gera um estado de imobilidade. Por quê? Porque se eu tenho tudo, eu estou bem, então, para que eu vou sair correndo atrás das coisas? Para que eu vou me esforçar fazendo um monte de coisa para adquirir alguma coisa que eu não tenho e eu preciso? Então, quando você tem tudo que você precisa, você é exatamente como você gosta de ser. Ou seja, está tudo perfeito na sua vida. Então, esse momento é o estado de Uti, que é o estado de não movimento, que é o estado de vazio. Vazio de carências. Então, ou seja, eu não tenho... É vazio de sofrimentos, é vazio de necessidades, é vazio de desejos, é vazio de tudo. Então, por isso, o Uti é o vazio pleno, que é o vazio, que é o estado búdico, que é o da realização. Então, é o círculo. Mas se eu estou lá no meu estado búdico, lá feliz da vida, tá tudo bem, mas eu tenho uma vontade, do nada aparece uma vontade de comer um chocolate. Acabou o meu Uti, acabou o meu estado búdico, porque eu quero comer um chocolate. E é um desejo, e esse desejo já tirou o Ti porque tem uma intenção, está faltando alguma coisa. Essa falta de alguma coisa vai me levar a uma ação, porque eu vou sair do meu estado, né, de estabilidade, de realização, e vou atrás do chocolate. Então, quando eu faço isso, eu saio da minha poltrona confortável, da minha casa, e vou até o raio que o parta, sei lá onde é que tem o raio do chocolate, eu vou. Porque eu preciso do chocolate. Então, eu gerei uma ação e eu criei o Yang. Fui. Aí cheguei lá, peguei o chocolate, me fartei e fiquei feliz da vida. Nossa, me entupi de chocolate, estou muito pobre de chocolate, estou muito satisfeita. Ah, eu vou ficar lá? Você fica lá na confeitaria, na loja, na padaria? Você fica? Não fica. Depois que você encontrou o que você queria, depois que você realizou o seu desejo, a sua ação seguinte é voltar para o seu sofá. Então você gerou o win. E você volta para o seu conforto, você volta para a sua origem, você volta para a sua casa. Então, nisso, eu tenho aquele símbolo dos dois peixes. Porque eu gerei as duas forças que geram o movimento. Então, a partir do momento que eu saí, eu já estou voltando. A raiz do Yang já tem um Yin. A raiz do Yin já está no Yang. E isso gera um ciclo que fica subindo e descendo. Então, também pode ser chamado de roda de samsara. Ora em cima, ora embaixo. Ora em cima, ora embaixo. Então, é o jogo das alternâncias. Então, hoje eu tenho, e aí eu perco e fico sem nada. Mas qual é a transformação seguinte do sem nada? É começar a subir e chegar no auge. E aí, uma vez no auge, qual é o movimento seguinte? Descer. Então, se eu estou saudável, eu posso ficar doente. Mas se eu estou doente, eu posso voltar a ficar saudável. E do saudável, é assim que funciona o mundo, a realidade que nós vivemos. Ok?
Tahiti é vida, e vida é movimento. E movimento é alternância. Então, qual é o Tahiti do copo? Tahiti do copo, o movimento do copo, a vida do copo é ficar cheio e vazio. Então, se ele está cheio, ele vai esvaziar. E se ele está vazio, só pode ser preenchido por alguma coisa. E assim é o ciclo do copo enquanto ele for copo. Essa é a realidade dele, essa é o Tahiti dele. E qual é o Tahiti do homem? Entenda homem e mulher, tá? Muito bem, então entendeu isso? Muito bem. Então agora vamos para o 8, que é o propósito desse nosso momento, tá? O que é o 8? Então, o que a gente viu? Nós vimos que a perfeição é um círculo. Certo? Então, aqui é céu. A Terra, eu também vou representar por um círculo. A Terra. Também está representado por um círculo. Então, o céu, a Terra, ambos representados por círculos. Por quê? Porque dentro do céu e dentro da Terra existem ciclos. Ciclos, tá? Do céu, que é aquela esfera maior, que é o Uti. Então, esse céu, na verdade, é o céu relativo, que é o céu Yin e Yang. Céu relativo. O céu absoluto, que é a origem, ele está aqui em cima, onde ele tem tudo isso contido nele, tá? Então, antes de você chegar no céu absoluto, que é a sua casa, que é a sua origem, de onde você veio, você desceu e veio para o céu relativo, do céu relativo você veio para a Terra. Então, digamos que céu e Terra, tá? Estão dentro de uma linha. Está dentro de uma linha. Então, céu, Terra, dentro de uma linha. E você caminha nesses dois mundos. Isso é ciclo de reencarnação. Você caminha nesses dois mundos. Então, você nasceu na Terra. Nasceu. Na Terra, você vai cumprir um ciclo. Você vai crescer, vai se formar, depois você do auge, você vai começar o seu processo de recolhimento até que você é totalmente recolhido dessa vida, né? Eu não gosto de falar a palavra morte. Então eu nasci, cresci, vivi, envelheci e morri. Eu não gosto dessa forma de ver a vida, tá? Porque não é assim que as coisas deveriam estar acontecendo. Porque você nasce, você se desenvolve, você realiza e você ascende, cortando o ciclo de reencarnação. É isso. E quando você chega aqui, você tem que estar melhor do que quando você chegou aqui. Melhor. Então, significa que o seu corpo tem que ter uma aparência melhor, você tem que ter uma juventude que se mantém, né? Porque a juventude, se você se desenvolve, ela tem que se manter. O envelhecimento é um desgaste do corpo. Biologicamente falando, isso é natural. Não é. Não é natural. É normal, porque o corpo não está sendo tratado como deveria. Mas não é natural. Né? Isso é um paradigma que eu quebrei. Mas tudo bem. Então, a partir do momento que eu não quebrei o ciclo de reencarnação, eu não cumpri com o propósito, eu cheguei aqui, concluí meu ciclo. O corpo morreu, e aí onde eu vou? Eu vou para o céu relativo. Lá no céu relativo, eu vou concluir um ciclo, e quando esse ciclo tiver concluído, eu vou retornar à Terra. Vou fazer mais um ciclo, e se eu não cortei o ciclo de reencarnação, quando esse ciclo está concluído, eu volto no céu. Faço todo um caminho dentro do céu, me preparo com a experiência do ciclo anterior, que foi na Terra, e volto novamente para uma nova tentativa. E isso pode ser infinito.
essa subida e essa descida. Isso é o 8. Subir e descer infinitamente, enquanto você não entender o processo. Então, vai chegar um momento que o espírito vem para esse mundo e fala, meu, vida não é isso. O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu me liberto de tudo isso? Então, Gautama foi um pensador. Tiveram outros que pensaram e perceberam a mesma coisa. Vieram mestres para falar e apontar o caminho. Jesus foi um deles que apontou o caminho. Falou a mesma coisa numa linguagem diferente de Gautama, porque a época era diferente e as pessoas estavam em nível de consciência diferente. Então, eu vou revelar para você agora, porque as coisas estão fluindo aqui. Então, se elas estão fluindo, eu tenho que passar para você. Posso apagar? Já copiaram? Foi brincadeira. Eu não podia perder isso. Muito bem. Então, é assim. Fugiu. Desculpa. Eu ia falar uma coisa e sumiu. Então, eu vi que não era para falar? Claro que era. Por que sumiu? Bom. Então, lembrei. Estava falando dos mestres, né? Então, observa uma coisa que eu vou revelar para você. Isso aqui é a linha do tempo da história da humanidade. Em algum momento, veio um mestre, que foi Gautama, o Buda. Num momento que o mundo vivia uma realidade que, se ele não fosse um príncipe, o mundo não acreditaria nele. Então, esse mestre veio como um príncipe, como um nobre, porque se ele não fosse nobre, a consciência e o coração da humanidade na época não confiaria nele e não acreditaria nele. Só que, ao caminhar, a consciência da humanidade mudou. Então, os nobres e tudo que envolve a nobreza e a riqueza já não era bem vista com os olhos do mundo, tá? Do mundo, por motivos outros que uma outra hora a gente pode conversar. Então, nesse momento, veio um segundo mestre, que foi Jesus. E ele era pobre. Ele nasceu numa estrebaria, foi isso? De tão pobre que era. Então, lá que é feito o presépio, né? Onde ele nasceu num curral, com cavalos, animais todos. Para mostrar a humildade e a pobreza. Então, esse mestre, ele veio para a humanidade pobre, andarilho, que andava com uma roupa só, de sandália, né, pelo mundo. Porque se ele não fosse assim, ele não teria crédito. Ele não teria conseguido o que ele queria. No sentido de cumprir a missão pelo qual ele veio. Tá? Então, isso define uma era. E isso define outra era. Hoje, nós estamos vivendo uma terceira era. E o mestre daqui eu não vou falar. Tá bom? Mas entenda que nós tivemos os mestres. Antes dos mestres, na linha do tempo, nós tivemos os disciplinadores, que foram os educadores. Então, quem foram os educadores e os disciplinadores? Confúcio, Moisés, foram os disciplinadores. Então, eles vieram para dizer qual é a conduta correta do homem nessa realidade humana da Terra. Então, olha que interessante, presta atenção. Então, um período foram para disciplinadores. Um período foram para os mestres. E o terceiro período é a pós-formatura. Porque se você já tem a conduta moral, social correta, se você já conhece o propósito e por que você está aqui, o que você tem que fazer,
Então agora é a hora do tal, que é a realização. Então, ó, mais um pouco, porque a coisa está ficando forte, tá? Então, quando você estava na era 1 e 2, que é a era de Gautama e de Jesus, o homem saía da sociedade para encontrar Deus. Então, isso era representado por um caminho reto. Quando os disciplinadores vieram para dizer como lidar com o Taiti, com a roda de Samsara, que é o Yin e o Yang, como se relacionar em sociedade, porque o homem é um ser social, então ele tem que ter normas, regras e leis que devem ser respeitadas para que você possa viver civilizadamente, porque o homem ele tem que ser civilizado. Então Confúcio disse: por que o homem não pode respeitar as leis e as normas? Porque é civilizado. Porque ele só respeita as normas e as leis porque ele teme um castigo ou uma multa. Quando ele deveria estar respeitando, porque ele é civilizado e sabe que esse respeito é fundamental para que a sociedade viva em harmonia e seja uma sociedade próspera, forte e que, dentro do propósito, ela se cumpra. Tá? Mas, enquanto disciplinadores, o homem vivia numa realidade yin e yang, que é a roda de Sansara. Então, era representada por uma linha sinuosa. Então, o homem que vivia a sociedade, ele hora tinha, hora não tinha, hora podia, hora não podia, hora era, hora não era. Então, é representado por uma linha sinuosa. O homem espiritualizado, já que falava, não, vida não é isso, ele já buscava uma linha reta para Deus. Então, ele saía da linha sinuosa e fazia uma linha reta. Então, essa sinuosidade de ter ou não ter, ser ou não ser, já não faz mais parte da realidade de um homem que está buscando a sua ascensão, a sua libertação, a sua realização. Que seriam os monges, os padres, né? Cada ordem tem os seus seguidores recolhidos. Linha reta. Mas quando entra o tal, qual é a visão do tal dentro dessa realidade sinuosa e a realidade de elevação espiritual? Ele olha para isso e diz assim: esse homem não existe porque existe a sociedade. Se a sociedade toda se recolhe para cumprir o propósito, não há condições da realização e manifestação do tal na humanidade, porque ela simplesmente desaparece. Porque se ninguém quer construir família, se ninguém quer construir uma sociedade, para que possa se viver bem, para que possa, né, gerar descendentes, para que possa haver reencarnações, onde as reencarnações podem cumprir com o propósito de cortar o ciclo de reencarnação. Se a sociedade desaparece, o desenvolvimento espiritual também desaparece. Então, a sociedade é importante. Por outro lado, não é justo que poucos cumpram com o propósito às custas da maioria, que perde a oportunidade para sustentar, manter a possibilidade de uma minoria. Então, isso é uma visão de tal. Então, quando tal observa isso, né, quando a visão de Deus, né, olha, né, porque tal é caminho. Então, quando Deus olha e vê como o homem está se colocando dentro da realidade que foi criada para ele, então ele volta com o tal, e o que ele faz? Ele pega a espiritualidade e coloca dentro da realidade da vida em Yang. E aí é representada por isso. Por esse símbolo. Então, o que significa? Tal é a ação correta, é o conhecimento que você tem para conseguir a sua ascensão e realização de corte e de encarnação. Mas, esse conhecimento, essa ação correta, você tem que colocar no seu pé e andar na sua vida.
no seu caminho Yin dentro da sociedade. Então, esse é um desafio muito grande. Porque quando você está vivendo dentro de uma sociedade, mas buscando a ascensão espiritual, mantendo a sua verticalidade, você tem que conviver com todos os desafios, provocações e situações da humanidade como um todo, preservando a sua espiritualidade e a sua...